Noite. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós retornamos a esta casa, como fazemos sempre, agradecendo a presença de vocês e agradecendo também aquelas pessoas, aqueles irmãos, aquelas irmãs que nos acompanham através das redes sociais, o Facebook do Centro Espírita do Calvário ao Céu e também através da USE Intermunicipal de Bebedouro. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se acolhidos e, como nós sempre lembramos, a nossa casa não são as paredes e os telhados, a nossa casa somos nós que estamos aqui e cada vez mais aprendendo. É importante esse aprendizado, é importante essa consciência da melhora, porque é através dela, desta melhora, que nós estaremos progredindo, evoluindo e certamente contribuindo com Cristo nessa missão que todos nós temos individualmente, cada um, mas que se transforma num coletivo a partir do momento que nós temos consciência de que não estamos aqui à toa. Todos nós temos um propósito e que esse propósito seja sempre bem-vindo em relação àquilo que nos ocorre, que nos acontece, porque certamente trata-se de aprendizado. A cada ocorrência, um novo aprendizado, e esse aprendizado faz com que nós fiquemos melhores. É exatamente este o motivo que nós estamos não apenas aqui na Casa Espírita, mas é o motivo da nossa vivência. Por isso, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos. Nós lembramos sempre que a nossa casa, que o Centro Espírita do Calvário ao Céu, começa as suas atividades no domingo às 8h30 da manhã, com a campanha Alta de Souza. Os caravaneiros, já de há muito tempo, muitos anos, saem daqui até os bairros da cidade para recolher os alimentos e depois serem distribuídos para as famílias carentes e cadastradas. Então este é o primeiro serviço do domingo de manhã. Logo após, nós temos às 9h da manhã aqui no salão a palestra. Todos os domingos, um convidado, e após essa palestra nós temos também a água fluidificada. Temos ao lado, no domingo de manhã, ainda às 9h, a evangelização, mocidade e pré-mocidade. Ou seja, as nossas crianças e jovens também são acolhidos no domingo de manhã, às 9h. No domingo à noite, às 19h30, este horário, nós temos também a palestra, sempre um convidado, Na segunda-feira e na terça-feira, às 20h, também palestra, sempre com um convidado, sempre com um passe coletivo ou um passe individual, e também a água fluidificada. E na quarta-feira, às 20h, também temos a palestra. Só que na quarta, diferente dos outros dias, o convidado é sempre o Gilberto, que está filmando, então ele está aqui todas as quartas-feiras, às 20h, recebendo também. A diferença também que na quarta-feira, apenas a porta lateral que está aberta, a porta da frente não. Nos outros dias, como está hoje, está tudo aberto, Então está feito, no caso aí, o convite para aquelas pessoas que não têm condições de vir no domingo, às 19h30, principalmente aquelas pessoas que estão nos acompanhando através da internet. Está feito o convite, domingo de manhã, à noite, segunda, terça, quarta, e mais os nossos cursos também, na segunda, na quarta, na quinta, no sábado à tarde. Ou seja, nós temos diversas opções realmente para aprendermos, e aí basta a nossa vontade. Tendo essa vontade, certamente todos nós seremos agraciados e temos aí a oportunidade, de chegarmos até esta casa abençoada para colocar aí à disposição o nosso serviço e a nossa mente para trabalhar. Isso aí é muito importante, tá bom? E por falarmos em palestra, no próximo domingo, às 9h da manhã, nós teremos o Beto Carício, às 9h. E à noite, às 19h30, o Marco Antônio Maiuri, da cidade de São Paulo. Já é um conhecido nosso, no caso sempre que vem a Bebedouro, na região, ele nos oferece a sua palestra, é um palestrante espírita, Então nós já estamos fazendo o convite para o próximo domingo, às 19h30, o Marco Antônio Maiuri, É conhecido, no caso podem colocar lá na internet, vocês vão ver, ele tem diversas palestras, e realmente vai ser mais um convidado, que nós o receberemos com muito carinho, como recebemos a todos. Inclusive hoje nós temos a Maô, a Maria Olímpia, que estará nos falando. Já agradecemos por antecedência, tá bom, Maô? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tá bom? Então, feito aí as apresentações, feito aí, no caso, as possibilidades, de nós trabalharmos aqui e sentirmos a nossa casa de perto,
nós vamos dar início às nossas atividades, como fazemos normalmente em todas as atividades, nos preparando. E o melhor preparo, certamente, é nos tranquilizarmos, nos transformarmos naquele agente de paz que todos nós devemos ou deveríamos ser em todos os momentos. Sabemos das nossas dificuldades, dos nossos problemas e dos nossos limites, Senhor. Mas sabemos também que essa paz tão necessária para nós individualmente e para a humanidade como um todo, depende certamente daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos e da forma como agimos. Por isso a necessidade de entendermos que todos nós nascemos e viemos a este mundo para sermos felizes. A felicidade é possível. Sabemos que a felicidade completa não tem como. Estamos em um mundo de provas e expiações. Provas essas que muitas vezes faz com que tenhamos condições de seguir adiante, da forma como a recebemos e da forma como lidamos. Certamente vai ser aí o nosso caminhar para frente. Mas sabemos também, Senhor, que todos nós, independente das dificuldades e dos problemas, somos agraciados, somos acompanhados pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, muitas vezes por desconhecidos que nos estendem a mão, ou seja, nunca estamos sós. E se mesmo assim não ocorrer, certamente tem a espiritualidade amiga que sempre está presente, como está presente agora neste momento, trabalhando e fazendo tudo por nós. E se ainda assim acharmos que estamos abandonados, nós temos o Cristo, o Senhor, que nos asseverou: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Certamente Ele está nos falando que não nos vai ser tirado o fardo, mas vai ser aliviado à medida que compreendermos e entendermos os seus mandamentos. E mais do que isso, à medida que praticarmos. E essa prática se dá quando nós tivermos vontade, quando nós tivermos o entendimento que todos nós, apesar das dificuldades, somos capazes. E essa capacidade é medida no momento que muitas vezes não esperamos. Daí a necessidade da oração, a necessidade da fé, mas sobretudo a necessidade de acreditarmos que o Senhor sempre está conosco. Por isso, Senhor, te pedimos mais uma vez, esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Convidamos a Maú para nos falar. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos hoje para refletir um pouquinho na mensagem do Evangelho e permitir que ela tranquilize as nossas almas e nos coloque em equilíbrio, com força, coragem, para reiniciar mais uma semana. Todos começaremos amanhã uma nova jornada e que possamos então, refletindo nas palavras do Mestre Jesus, conseguir essas forças, esse ânimo para seguir em frente com confiança, que é o tema da nossa reflexão de hoje. Então escolhemos essa mensagem para introduzir, que nos diz: não admitas que o desalento e azedume te anulem a confiança em Deus e em ti mesmo. Então nós vemos que a confiança em nossas vidas, ela se reflete nesses dois lados. Primeiro, temos que ter confiança em Deus para termos força, ânimo de seguir em frente com coragem.
E depois, confiança em nós mesmos, porque é a partir da confiança em nós mesmos que vamos adquirindo segurança para seguir em diante com as nossas tarefas, às vezes com as missões que Deus nos confiou. A gente pode pensar, mas eu não sou missionário. Mas nós não estamos falando de grandes missões. Toda tarefa que a gente executa em benefício de alguém é uma missão. Há missões pequeninas, ali dentro do lar, com familiares, com aqueles mais difíceis de conduzir. Há missões nas escolas, com os educadores, diante dos seus alunos. Quantos desafios, quando a gente conversa com os professores, quantos desafios eles não enfrentam. E há missões no trabalho de todos, aonde estivermos lidando com pessoas. Certamente há uma missão que nos foi destinada, não de grandes missionários, porque ainda não alcançamos esse patamar evolutivo, mas na nossa simplicidade espiritual, vamos dizer assim, nós temos as nossas missões. Então hoje eu trouxe a história de 2 missionários do Evangelho. Essa história foi retirada e adaptada do livro Paulo e Estevão e fala de um momento da vida de Paulo de Tarso e Barnabé. Então conta-se que Paulo de Tarso e Barnabé estavam seguindo para pregar na cidade de Antioquia da Psídia. Eles estavam com suas provisões, poucas provisões, pouco dinheiro, como todos os missionários da primeira hora do Evangelho, mas cheios de esperança e confiança em Deus, de que conseguiriam falar de Jesus nessa cidade de Antioquia da Psídia e ali levar as luzes do Evangelho. E naquele tempo, não é como hoje, fosse hoje a gente pegava um ônibus, ia lá, chegava ao nosso destino, mas eles não, eles viajavam a pé, tinham que atravessar florestas, tinham que atravessar rios, lugares perigosos, ainda pouco explorados pelo homem, e tinham que se servir daquilo que a natureza pudesse lhes oferecer na viagem, na caminhada. Então andaram em florestas, atravessaram rios durante o dia todo. E já estava chegando a tardinha, foram procurar um lugar para pernoitar. Encontraram então uma gruta. Aí Paulo disse: vamos entrar aqui nessa gruta, Barnabé, e vamos nos abrigar, assim a gente fica seguro de algum animal que queira nos atacar. E entraram na gruta, se acomodaram como puderam, se alimentaram. A refeição deles era leve, frugal, porque não podiam carregar muita coisa. E depois então iniciaram uma conversação sobre o Evangelho. E Paulo e Barnabé então abriram um rolo, um pergaminho grande, e ali começaram a ler as anotações que haviam sido feitas da passagem do Cristo. Então começaram animadamente a conversar. Olha que maravilha, Barnabé, esse aqui é um grande tesouro que Deus trouxe, permitiu que Cristo Jesus trouxesse para nós na terra. Aí Barnabé dizia: é mesmo, ele é o maior príncipe que há de reinar sobre esse mundo. E Paulo então empolgado dizia: quem encontrar esse tesouro em suas vidas nunca mais passará necessidades. Ele é um tesouro riquíssimo e com ele estaremos seguros, saciados, sustentados para sempre e não temeremos mal algum. E a conversa se estendia assim nesses termos, eles admirando o tesouro precioso das palavras de Jesus. Quando de repente já havia escurecido, 2 homens bandidos pulam sobre eles com um punhal
em punho, e disse: passe a bolsa ou a vida. Eles assustados, Barnabé ficou nervoso, mas Paulo conseguiu firmar-se sereno e lhe disse: entregue a bolsa, Barnabé. Barnabé então retirou a bolsa da sua túnica e entregou o pouco dinheiro que traziam para os bandidos. E eles: passem também as capas e a comida que vocês têm, passem, nós vamos levar tudo. E Barnabé então, tremendo de medo, foi lá, pegou tudo que possuía, os pães de cevada que haviam trazido, as capas que lhes abrigaria do frio, e entregou para os bandidos. Aí eles estavam quase indo embora, quando um deles olhou para aquele pergaminho e falou: que papel, que pergaminho é esse? Eu ouvi vocês falando de um tesouro. Será que isso aqui é um mapa de um tesouro escondido? Eu ouvi vocês comentarem sobre um príncipe. Será que vocês saquearam um príncipe e esconderam um tesouro? Paulo então lhes disse serenamente: sim, meus amigos, esse é um tesouro de valor inigualável. Aquele que o encontrar jamais passará fome ou sede em sua vida, estará saciado para sempre. O ladrão não se fez de rogado, passou a mão nos pergaminhos do Evangelho e os dois sumiram na escuridão da noite. Então Barnabé virou-se para Paulo e lhe disse: e agora, Paulo, eles levaram tudo que nós temos, do nosso alimento, as capas que nos abrigariam do frio. Paulo então falou: fique tranquilo, Barnabé, vamos confiar em Deus. Certamente alguma fruta nas florestas, no caminho que atravessaremos, haveremos de encontrar para nos alimentar. E as folhas das árvores vamos colher e nos servirão de cobertas nas noites frias. E Deus nos ajudará a cumprir a nossa missão em Antioquia da Pisídia. Mas Barnabé voltou-se para ele então e falou: mas como nós vamos cumprir a nossa missão? Eles levaram os pergaminhos, o Evangelho, não temos como pregar as lições do Cristo, levaram tudo embora, você lhes entregou. Aí então Paulo, colocando a mão debaixo da sua blusa, retirou, guardado junto ao seu coração, que estava ali fixo, um evangelho, e lhe disse: Gamaliel, meu mestre, me presenteou com esse evangelho, Barnabé, e é com ele que retomaremos as nossas tarefas daqui adiante. Graças a Deus, ele foi poupado dos ladrões. E assim pernoitaram aquela noite agradecidos por terem permanecido com vida, porque naquela época os assaltantes que haviam nos caminhos muitas vezes levavam os pertences e ainda tiravam as vidas das pessoas que atacavam e muitas vezes os deixavam feridos. Então disse Paulo: vamos agradecer a Deus, porque estamos com vida e saúde para prosseguir na tarefa que Ele nos confiou. Então, amigos, relembrando essa história e trazendo para nossas vidas, nós ficamos refletindo quantas vezes não fomos visitados pela adversidade e quantas vezes nos sentimos desesperados, nos sentimos temerosos, sem forças para seguir adiante, às vezes desejando reunir as energias para prosseguir com as tarefas que nos cabem cumprir, sentimos as forças faltarem e nos entregamos ao desalento. Então a história de Paulo e Barnabé nos vem dar aquele apoio, que precisamos nessas horas, e lembrar que aqueles homens que estavam em tarefa pelo Cristo, para o bem, para divulgar a mensagem cristã em tempos tão difíceis,
difíceis, de tanta incompreensão, de tantas necessidades materiais, dificuldades, atravessando aquelas florestas agrestes, expondo-se aos perigos que certamente surgiriam em seu caminho, confiaram em Deus e seguiram adiante. E mesmo visitados pela adversidade, não esmoreceram e prosseguiram. Eles traziam dentro de si as duas virtudes que hoje nós estamos refletindo: a confiança em Deus e a confiança em si mesmos. Porque às vezes poderiam ficar com medo, temerosos e desejar desistir, não é? Da tarefa, estava muito difícil. Logo na primeira noite já encontraram, né? Aquela agressão toda. Se fossem temerosos e não confiassem em si, poderiam retroceder e voltar para lugares mais fáceis de pregar a palavra do Cristo. Mas não, quiseram continuar firmes naquela tarefa, mesmo não sabendo o que os esperaria ali quando fossem pregar. Porque Paulo, a gente sabe, pregou para além das fronteiras da Palestina, pregou para os gentios, para os povos que ainda não acreditavam no Deus único. Lembramos que quando Paulo foi pregar na Grécia, em Atenas, ele ali chegou e viu aqueles inúmeros templos, daqueles inúmeros deuses que os gregos cultuavam. E ele pensou consigo mesmo: como que eu vou falar de um Deus único para esse povo politeísta, que tem tantos templos ou mais do que a população da cidade? Então havia deuses para tudo, para qualquer momento, para qualquer necessidade, e muitos templos ali. Então Paulo lembrou-se de Epimênides, um antigo filósofo grego, que a seu tempo ele já era um espírito evoluído naturalmente, e já tinha em si essa certeza da existência do Deus único. E certa vez, quando Atenas foi tomada de uma peste muito cruel que estava devastando a população, eles oraram aos seus inúmeros deuses e nada se resolvia. A peste continuava, ofertavam sacrifícios aos seus inúmeros deuses e a peste não cedia, continuava fazendo vítimas. Então uma pessoa lembrou-se: vamos falar com Epimênides para que ele peça ao seu Deus que nos livre da peste, porque ele é o único que não acredita nos nossos deuses. Então foram procurar Epimênides e dizer: Epimênides, ore ao seu Deus. Ele dizia o Deus desconhecido. Era a crença que ele tinha de que havia um Deus só, que não tinha nome, né, como os outros inúmeros deuses. Então Epimênides orou e recebeu uma intuição: vamos soltar as ovelhas, porque era o povo pastor de ovelhas, e para onde elas se dirigirem, para o templo em que elas se dirigirem, será um local aonde Deus ficará mais feliz em receber as orações e sacrifícios. Então soltaram as ovelhas. Imediatamente elas se dirigiam para a natureza, para o campo. Então Epimênides disse: oremos no campo junto à natureza, junto à criação divina, porque é ali que o Senhor gosta de ser adorado. Então a cidade toda foi para o campo e ali oraram, rogando a Deus a cura da peste. E a peste cedeu com a oração de todos, foi embora e a alegria voltou àquela cidade. E o povo, na sua ignorância, disse: vamos então erguer um templo ao Deus desconhecido. E não entenderam a mensagem, né, que Deus não queria templos. E ergueram o templo ao Deus desconhecido. E quando Paulo chegou em Atenas, ele se lembrou, ele gostava de ler Epimênides, era muito culto, e falou:
é do Deus desconhecido de que Epimênides vos falou, que venho hoje falar-lhes. Então o povo, lembrando aquele episódio, interessou-se para ouvir Paulo, muito embora fosse muito difícil ele transmitir a mensagem do Evangelho ali entre os gregos, mas conseguiu pelo menos uma abertura para chegar e pregar a palavra de Jesus. Então vemos que sempre na vida dos missionários do cristianismo, a confiança em Deus, a confiança em si mesmo os fazia seguir rumo aos seus objetivos e cumprir com as tarefas que lhe foram confiadas. Então, seguindo aqui, temos a mensagem. Por mais difícil seja o momento, guarda a confiança em Deus. O tempo de Deus é muito melhor que o meu. Confio, entrego, espero e agradeço. Às vezes a gente fala em tempo de Deus e ficamos assim, mas qual será o tempo de Deus? Porque na verdade o nosso tempo, nós, espíritos encarnados, temos uma noção de tempo muito limitada aqui nos nossos conceitos terrenos. Para Deus o tempo vai muito além disso, estende-se à eternidade. E a doutrina espírita nos abre o véu para compreendermos um pouquinho o que seja esse tempo que se estende para a eternidade, quando nós compreendemos que somos espíritos imortais e estamos vivendo uma experiência terrena. Tudo não fica mais fácil de ser entendido. Veja só, quando a gente olha aqui só para o nosso recanto da terra, né? Para os nossos limites, então as dores, as dificuldades, os sofrimentos parecem ser tão grandes, porque para o nosso espaço pequeno, para os limites aonde estamos vivendo. Mas quando a gente faz, que nem o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina, sobe no alto da montanha e passa a olhar tudo com os olhos do Espírito imortal, nós abrimos a janelinha para compreender o tempo de Deus. Compreendemos que esse tempo é infinito, não se acaba, e que a nossa direção é seguir rumo à perfeição, e que o momento em que vivemos na Terra é muito importante para que a gente conquiste forças, para que a gente fortaleça as asas que nos levarão a essa conquista. Então a gente se empodera pensando assim, fala, puxa vida, eu estou sofrendo tanto, mas lá no futuro, esse momento vai ser importante para mim, essa vitória sobre esses dias difíceis vai ter um significado muito valioso para mim. Então nós nos sentimos fortalecidos para enfrentar aquela luta, para prosseguir, para não desanimar no propósito do bem. Então é isso o que a doutrina espírita nos oferece, para que possamos firmar os conceitos que nos trouxeram à Terra, porque esquecemos, né? Nós esquecemos porque estamos na Terra quando nós renascemos. Então a gente começa a viver a nossa vidinha aqui mundana e passamos a focar só nas coisas que estão aqui muito perto de nós. Esquecemos o objetivo como espírito imortal. E graças a Deus a gente tem a doutrina espírita para nos lembrar. Então, a gente, quando tiver esses momentos de decepção, de aborrecimento, de desânimo, pensemos, por mais difícil seja o momento, guarda a confiança em Deus. Isaías, lá no Velho Testamento, já deixou essa mensagem para todos nós. Os que esperam no Senhor adquirirão sempre novas forças, tomarão asas como as de águia, correrão e não fatigarão, andarão e não desfalecerão. Nós encontramos no momento espírita
a interpretação desse trecho de Isaías. E é muito interessante, ele nos diz por que Isaías se referiu às asas de águia. Porque ele escolheu justamente as águias para ser o motivo de confiança em Deus. Porque a vida das águias é interessante. O que acontece quando começa uma tempestade? As águias não correm da tempestade, não vão se esconder como a gente faz, né? Entra dentro de casa e fica quietinho, esperando a tempestade passar. Não, as águias vão em direção à tempestade. E elas, com a sua força espetacular, voam numa velocidade incrível e não temem nem os choques elétricos, nem a tempestade, nem as nuvens escuras, e vão subindo, e às vezes atravessam um espaço até por 35 quilômetros nas tempestades mais densas, e atravessam aquelas nuvens, porque elas sabem que acima da tempestade o sol continua brilhando. E quando elas conseguem isso, muitas se machucam, porque recebem, né, os choques, as descargas elétricas, muitas se ferem, mas não temem, continuam firmes. E ao chegar lá, enquanto todos nós estamos aqui enfrentando a tempestade, elas estão ali acima de tudo, usufruindo da luz do sol e da tranquilidade que reina acima das nuvens. Então, olha que imagem bonita Isaías procurou para se referir à confiança em Deus. Tomarão asas como as de águia, os que esperam no Senhor, adquirirão novas forças, correrão e não fatigarão, andarão e não desfalecerão. Então, é um exemplo, é um símbolo para que sejamos assim também. Não é para ficar debaixo da tempestade, não estou esperando o raio cair na cabeça, pelo amor de Deus. É um símbolo, né? Quando vierem as tempestades da vida, que nós nos sintamos encorajados ao invés de temerosos. Não, eu vou enfrentar essa tempestade da vida, eu vou me ferir, sim. Dificuldade no relacionamento, eu vou me machucar, vou, né? Problemas financeiros, vai ser duro, vou passar aperto, vou, mas eu vou enfrentar, eu vou vencer e vou firme, seguindo dia a dia com firmeza, procurando recursos, inspiração, orando, pedindo auxílio para o alto. Vamos vencendo, as ideias virão quando a gente pede com fé, fervor, e quando a gente perceber, nós estaremos usufruindo da bonança, atravessando aquela tempestade, aquelas dificuldades que vieram na nossa vida. Essa passagem também sobre a confiança durante as tempestades da vida nos lembra a passagem de Jesus, quando estava com os discípulos atravessando o mar da Galileia. E naquele momento, de repente, as águas que estavam calmas começaram a movimentar-se ruidosamente e começou a ventar forte e ondas se formando cada vez mais altas e quase entrando sim dentro do barquinho, e de tal maneira que assustou os apóstolos que estavam com Jesus. Eles estavam ficando desesperados e olhavam para o mestre. O que o mestre estava fazendo? Quem lembra? Dormindo. O mestre estava lá no cantinho do barco, tinha trabalhado muito aquele dia, cansado, dormindo no seu cantinho. E as nuvens, as ondas, cada vez mais altas, até que o momento eles estavam desesperados e disseram: Senhor, nós vamos perecer, acorda, Senhor, nós vamos perecer. Então Jesus acordou, levantou-se, dirigiu-se aos ventos e às ondas: aquieta-te. E imediatamente as ondas cederam, o mar se acalmou
E então eles, diante da serenidade do Mestre, disseram: esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, nessa passagem da tempestade, nós também, trazendo para nossas vidas, relembramos que a vida nos oferece. Às vezes a gente está assim bem tranquilo, como um barquinho passeando, de repente o negócio começa a ficar revolto aqui, as ondas de dificuldade se levantarem lá, a travessia vai ficando difícil, às vezes desesperador, e a gente sente que vai perecer, não vai aguentar. Então o que devemos fazer? Será que a gente tem que deitar ali, como Jesus falou, e ficar dormindo, esperar a tempestade passar? Não. Aquela situação do Cristo dormindo durante aqueles momentos difíceis vem nos ensinar que precisamos manter a tranquilidade, quando o mundo todo tenta nos tirar essa tranquilidade, nos dificultar a travessia pela vida. Então representa o símbolo da confiança. Jesus tinha confiança, vocês podem dizer, mas ele tinha o poder também, né, de conversar com os espíritos da natureza e mandar ceder a tempestade. Mas o que ele quis foi deixar a lição da confiança diante da tribulação, para que hoje, passados 2023 anos, a gente pudesse estar aqui sentadinho, relembrando aquele momento e buscar naquele cenário elementos para nos tranquilizar na vida, para nos dar coragem, nos dar forças. Então vemos o exemplo do Velho Testamento em Isaías, vemos o exemplo de Jesus no Novo Testamento. Então percebemos que os mensageiros do alto estão sempre trazendo mensagens, orientações, para que nós possamos seguir em frente, enfrentando as nossas dificuldades. E não é só isso também ajudando nos dias de bonança aqueles que enfrentam as suas, né? Porque às vezes a gente está no meio da tempestade e às vezes a gente está no meio da tranquilidade. Então, alternando as situações a fim de que possamos crescer rumo a Deus. E Joana de Ângeles diz: viva confiante em Deus, mantendo a certeza de sua vitória sobre todas as vicissitudes. Agora, falando um pouquinho da autoconfiança, nós encontramos essas palavras: quem perde tempo duvidando de si mesmo não anda para frente. Então nós vemos aqui a imagem da moça com autoconfiança, né? Uma mulher comum, mas quando ela olha para a sua sombra, olha lá como ela está poderosa, né? Fortalecida, virou uma super mulher. Então é o pensamento, é a força da mente, é a força daquilo que a gente quer e deseja. Quando nós nos sentirmos pequenos demais, cansados demais, exaustos, sem forças para prosseguir, coloquemos a nossa mente em atividade e projetemos a sombra de nós mesmos, com poderes, com capacidade, para vencer aquilo que se apresenta diante de nossa vida. Então, mentalizando essa ideia, essa imagem em nós também iremos fortalecendo as nossas possibilidades de enfrentar os problemas. Então, isso significa trabalhar, agir com confiança, porque a gente confia em Deus, mas não tem só que ficar confiando em Deus de olho fechado, né? Andando num caminho perigoso e não abrir o olho porque confia em Deus. Não, a gente tem que agir com autoconfiança para que possamos obter os resultados que precisamos para a nossa felicidade. E diz Joana de Ângeles: de todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eu disse Joana, desculpa, é Meimei, tá? Meimei,
através de Chico Xavier. E olha, gente, que mensagem! O maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Como é duro prosseguir vivendo sem fé, sem acreditar em nada, porque prosseguir vivendo significa prosseguir sofrendo, enfrentando as lutas, e é muito melhor enfrentá-las quando temos fé, né? Então Meimei vem nos lembrar. E esse filósofo, Francis Spellman, deixou também essa mensagem que vem bem de encontro às nossas necessidades. Reze como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Olha aí, confiança em Deus, confiança em você e ação para conseguir o que se deseja. Essa imagem da árvore elevando-se ao alto nos faz lembrar Leon Denis em um de seus ensinamentos no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor. É um ensinamento que gostamos sempre de relembrar, porque ele serve para todos nós nos momentos da vida, especialmente nos difíceis. Leon Denis diz que a árvore, ali plantada no solo da terra, com seus galhos erguidos para o alto, é a imagem da alma humana encarcerada no solo terrestre através da reencarnação. Então veja, a alma humana está presa ao chão da terra. Todos nós estamos aqui na terra através do renascimento do nosso corpo físico. Estamos aqui presos ao solo da terra, diante de tudo aquilo que a terra nos oferece, com o objetivo de progredir. É na terra que a árvore suga os elementos vitais necessários para continuar vivendo e produzindo. Então ela precisa de ter a raiz no chão da terra. Mas a partir dos elementos que a terra lhe oferece, ela consegue crescer, estender os seus galhos em direção ao céu. E antes disso, servir aqueles que estão à sua volta, oferecendo sombra, oferecendo flores para embelezar a vida, oferecendo frutos quando for uma árvore frutífera. Veja que imagem linda! E a alma humana? Estamos presos, né? Como espíritos encarnados, somos alma. A alma é o espírito encarnado. Estamos aqui presos ao solo na terra, diante das circunstâncias que foram preparadas para nós antes do renascimento, pela programação reencarnatória. Então precisamos viver na terra, precisamos estar na terra, precisamos enfrentar as dificuldades que enfrentam na terra, as coisas boas, as coisas ruins. Então necessitamos de estar aqui. Para quê? Para que nós nos fortaleçamos e cresçamos em direção ao alto. Mas durante esse crescimento nós também podemos estender os nossos braços e oferecer benesses àqueles que estão à nossa volta, através do amor, assim como a árvore oferece flores e frutos, e prosseguir em direção ao alto, buscando a nossa iluminação, a nossa espiritualidade. Olha que imagem linda Leon Denis nos traz. Então não é uma confiança passiva, não é uma confiança daquele que acredita e fica esperando, não. É uma confiança ativa, daquele que crê, daquele que serve, daquele que se esforça pelo seu crescimento espiritual, para que um dia, ao deixar a terra, possa voltar à casa do Pai muito melhor do que quando aqui chegou. E temos Chico Xavier com a mensagem final: confiar em Deus em todo instante. Confia em Deus. No que faço, penso em Deus. Com quem vivo,
amo a Deus. Por onde sigo, sigo com Deus. No que acontece, Deus faz o melhor. Tudo que tenho é bênção de Deus. Então, que o Criador, o Pai da vida, o Pai de todos nós, esteja sempre presente em nossos corações, nos estimulando a prosseguir com confiança os dias que temos que trilhar na Terra, buscando vencer as dificuldades, os empecilhos, tendo a nossa mente a imagem que precisa de tudo isso que a Terra nos dá para tornar-se um ser que cresce em direção ao alto. Então vamos à mensagem de Emmanuel, finalizando. Nos dias difíceis de atravessar, levanta-te para a vida, ergue a fronte, abraça o dever que as circunstâncias te deram e abençoa a existência em que a providência divina te situou. Por maiores se façam a dor que te visite, o golpe que te fira, a tribulação que te busque, ou o sofrimento que te assalte, não esmoreças na fé e prossegue fiel às próprias obrigações, porque se todo o bem te parece perdido na fase da tarefa em que te encontras, guarda a certeza de que Deus está contigo, trabalhando do outro lado. Deus não para nunca. Nosso Pai trabalha incessantemente e eu também trabalho, disse Jesus. Que Ele nos ampare, nos proteja, nos fortaleça. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos, nesse final da nossa reunião, unir os nossos pensamentos, nossos sentimentos, criando uma atmosfera de boas vibrações e endereçar aos nossos familiares, aos nossos amigos, àqueles que se sentem como que nossos inimigos, mas que nesse momento as melhores vibrações possam alcançá-los também. Porque voltamos a dizer, o mundo precisa de paz. E a paz depende da individualidade de cada um, que somos nós, amigos, conhecidos, presentes e ausentes, e, como dissemos, até aqueles que se fazem de nossos adversários ou se sentem como nossos inimigos. O mundo precisa de paz, e a paz deve nascer em cada um de nós, para que assim melhoremos a atmosfera que vivemos nos dias atuais. A Terra, ou a humanidade terrestre, haverá de passar de ano provas e expiações para mundo de regeneração. Precisamos nos regenerar para podermos termos o privilégio de continuarmos aqui no torrão que nós
conhecemos de há muito tempo, através das nossas vidas sucessivas, de nossas reencarnações. Nesse instante, irmãos, oremos a Deus dentro do tema da palestra Confiar em Deus. Confiança é crer. Creiamos que Deus não nos desamparou. Que se há dificuldades no caminho, estamos à maneira dos ladrões que assaltaram Paulo e Barnabé, mas que poderemos modificar esta paisagem, tirando de cada um de nós aquilo que oramos todos os domingos, quando dizemos: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, consenti que eu leve o amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia e alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido o quanto compreender, e ser amado o quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Obrigado, Senhor, pela mensagem que chega até nós, que no momento em que conseguirmos realizar o que a oração pede de nós, estaremos promovendo a paz na terra. Obrigado a todos, boa noite, e encerramos em nome de Deus e de Jesus a nossa reunião da noite. Que assim seja.